Boa noite. Boa noite. É mais uma alegria estarmos juntos, não é? Nessa noite, para mais um Papo Espírita. Eu sou Mariane Lima, sou trabalhadora do Lar Assistencial Maria de Nazaré, no Distrito Federal, e estou aqui mais uma vez para que a gente converse, não é, sobre o Evangelho de Jesus. Eu preciso só que as pessoas me orientem em relação a som e imagem. Se está tudo ok, tudo certo. Já tem uma pessoa aqui, só preciso, Josenildo, que você me informe se você está me ouvindo bem, se você tá tudo ok, para que a gente possa prosseguir. Ainda não tem ninguém respondendo, mas vamos lá. Eu creio que esteja tudo correto. Antes da gente começar a falar sobre o Evangelho de Jesus, vamos fazer uma prece pedindo aos benfeitores, né, o auxílio. Pai amado, Mestre Jesus, benfeitores espirituais, estamos aqui para mais uma conversa, uma troca de aprendizado sobre os ensinamentos do Cristo e pedimos aos benfeitores que nos auxiliem, nos dando a sustentação necessária para que possamos ser fiel aos ensinamentos do Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Ok, obrigada. Então vamos lá. Nossa conversa de hoje, ela está contida no capítulo 10 do Evangelho, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Sempre um capítulo, né? O Evangelho traz para a gente sempre o consolo, o fortalecimento, os ensinamentos, e com esse não seria diferente. O capítulo é tão rico que a gente não teria como, nesse tempo, falar sobre todo o capítulo. Então, eu escolhi algumas partes mais significativas, mais introdutórias do capítulo, porque noutros encontros, ou eu ou outros, né, trabalhadores, vão estar dando continuidade a esse estudo, porque o Evangelho é para a gente um estudo. Então, para não perder nada, eu vou ser bem fiel e vou fazer a leitura. O item 1, perdoai para que Deus vos perdoe. Tem aqui, bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Isso está em Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. E aí é bem interessante falar de perdão, não é? Perdão, o título, né, faz parte das bem-aventuranças, é uma das partes das bem-aventuranças. Outros trabalhadores já falaram de outros, e a gente tem que entender que nós estamos num processo de melhoramento, não é? Um processo de evolução espiritual. E perdoar para a gente, que ainda está aqui encarnado, que tem todas as dificuldades e limitações da nossa condição vibratória, ainda requer de nós uma disciplina e um esforço muito grande. Então, a gente primeiro vai pegar a etimologia da palavra misericórdia. Misericórdia é uma palavra de origem latina e vem de dois vocábulos. O miserere, que significa ter compaixão, e o cordis, que está ligado ao coração, que está associado ao coração. Então, ter compaixão de coração, verdadeiramente. E isso nada mais é do que a gente se colocar no lugar do outro. A gente se compadecer das misérias alheias. Sejam essas misérias morais, misérias materiais, misérias espirituais, não é? Então, eu, como pessoa, me coloco no lugar do outro. E esse exercício é um exercício que ainda é muito difícil para a gente, não é? Nós ainda temos muita
dificuldade, a gente ainda tem muita limitação em se compadecer, né, em ter compaixão. E é importante a gente pensar que a misericórdia, ela é complemento da brandura, e isso está textualmente nesse capítulo. Não é? Então, a gente vem paulatinamente melhorando a nós mesmos. Isso requer de nós uma disciplina muito grande, uma coragem e principalmente o autoconhecimento. Eu não melhoro alguma coisa se eu achar que está boa, que está bem, né, que está perfeito. Então, quando eu me enxergo exatamente com as dificuldades que eu tenho, e isso requer coragem da minha parte, eu vou me dando conta que eu tenho muita coisa a percorrer. Porque a gente não pode esquecer que a encarnação, né, e a reencarnação são oportunidades de evolução, de agregar à minha natureza, enquanto ser espiritual, atributos que eu ainda não desenvolvi, que eu preciso, que eu necessito. Então, a misericórdia, ela é ilimitada, né? Quantas vezes devemos perdoar aos nossos irmãos? Não é? 7 vezes, 70 vezes. Isso a cada dia, a cada ofensa. Então, esse número para a gente é para mostrar que essa misericórdia, ela tem que ser infinita. Não é? Tem que ser um estado, uma condição nossa permanente de quando nós nos sentirmos ofendidos, nós não tenhamos o revide como resposta. Mas para isso, eu tenho que melhorar como pessoa, porque uma boa parcela das ofensas, né, ou melhor, do que eu recebo como ofensa, né, aquilo que me agride de certa forma, tem muito a ver com o meu comportamento. Às vezes com a minha forma equivocada de lidar com o outro, com a minha arrogância, com a maneira como eu me enxergo. Às vezes a gente se enxerga melhor do que o que a gente é de fato. Então, o processo de autoconhecimento, que é sempre uma proposta que a doutrina traz para a gente, é no sentido de eu me apropriar a pessoa que eu sou, com os atributos que eu tenho, não é? Porque nós temos atributos, nós somos imagem e semelhança de Deus, nós somos herdeiros da divindade, então nós trazemos virtudes na nossa condição, mas as virtudes, elas têm que ser mantidas. O que precisa ser trabalhado em nós é justamente aquilo que é o nosso defeito moral, a nossa dificuldade. Lembremos que a evolução se dá com aquisição de conhecimento, não é? Eu melhoro intelectualmente como pessoa, mas eu também tenho que melhorar moralmente, porque senão essa evolução ela não vai ocorrer, ela não vai se dar. Então é importante a gente ter muita clareza disso e a gente perceber o quanto isso é valioso. As bem-aventuranças são para cada um de nós uma escada ascensional. Eu vou galgando paulatinamente cada uma das virtudes necessárias para que eu me firme e dê continuidade a esse crescimento espiritual, que é o importante. Então, todo o perdão, ele vem no sentido de esquecer as ofensas. Não é? Eu preciso me colocar na condição de um ser que tem limitações, mas que eu também vou começar a me imunizar contra os milindres que eu tenho. Não é? Existem momentos da vida da gente que tudo nos ofende. Não é? A gente não consegue receber uma crítica, a gente cria expectativas em relação às pessoas nas nossas vidas, e isso é uma questão muito nossa, que nós temos que resolver internamente. Às vezes o outro não tem nada a ver com a questão, são questões emocionais que eu ainda não venci, e aí eu projeto naquela pessoa, eu projeto naquele relacionamento, eu projeto naquele trabalho, muitas coisas, e de repente nem o trabalho, nem a pessoa, nem a convivência familiar vão me preenchendo.
Mas isso são questões que nós precisamos nos deparar com elas para ir vencendo e melhorando, e aí a gente vai amadurecendo, não é? Em relação à escala espiritual, somos crianças. Eu gosto sempre de frisar isso. Nós estamos ainda no jardim de infância, vamos dizer, né? Na educação infantil. Nós estamos numa escola e precisamos nos depurar, precisamos adquirir valores espirituais. Ainda somos extremamente materializados, não é? Damos muita importância ao ter, ao invés do ser. Avaliamos as pessoas e as situações de forma muito aparente, e tudo isso, com o passar do tempo, vai trazendo para a gente algumas dificuldades. Quando a gente começa a se enxergar exatamente do jeito que a gente é, né, sem nenhuma maquiagem, sem nenhum disfarce, a gente vai se apropriando. E aí sim, a gente começa o nosso processo de melhoramento. Enquanto a gente vai deixando as coisas debaixo do tapete, aquilo que não é bom do meu comportamento, eu faço vista grossa, né? Aí a gente anda em círculos. Mas do momento que a gente começa a se enxergar do jeito que nós somos mesmo, aí a gente começa um processo de se apropriar da pessoa que eu sou, da natureza que eu tenho nesse momento, mas eu não estou contente com ela, então eu vou buscar o meu melhoramento. E o Evangelho é exatamente esse roteiro de alerta, de suporte espiritual, de orientação, de convivência comigo mesma, com o outro. E se eu convivo comigo de uma forma mais fraterna, eu consigo traduzir essa convivência com o outro. No entanto, se eu sou uma pessoa áspera demais comigo, sou uma pessoa que me coloco para baixo o tempo todo, não enxergo em mim nada de valioso no sentido de valor espiritual, estou sempre me colocando, me minimizando como pessoa, isso também não ajuda, porque eu também vou olhar para o outro dessa forma. Então, nós não temos que ter nenhuma lente nem para minimizar o que nós somos, nem para potencializar o que nós somos. Nós temos que ter certeza que vamos olhar e enxergar o ser espiritual em construção que eu sou. Eu estou no processo. E se eu estou em processo, é lógico que eu vou ter muitas coisas que ainda não me satisfazem na minha forma de me relacionar com todos ao meu redor e até comigo mesma. Mas é importante que a gente perceba isso. E aí vem, dentro do Evangelho, em relação a esse capítulo, ai daquele que diz, nunca perdoarei. Não é? E nós convivemos, ou nós já fomos assim. Uma pessoa muito intransigente, uma pessoa muito dura, uma pessoa muito áspera com as pessoas, uma pessoa extremamente severa, não é? E aí a gente vai criando uma situação muito estranha, porque eu, como ser imperfeito que sou, eu preciso que Deus seja misericordioso comigo. Mas como é que eu vou pedir misericórdia aos benfeitores, a Deus, se eu sou tão intransigente com as pessoas? Não é? Então é importante a gente perceber isso. E o perdão, ele se dá de duas maneiras, né? No Evangelho vem falando, existem duas formas de perdoar. A primeira é uma forma muito nobre, é uma forma muito grandiosa, que é aquela que é verdadeiramente generosa. Eu perdoo porque eu reconheço que aquela pessoa é um ser que está também como eu aprendendo. Então, seja lá a ofensa, seja lá o ultraje que eu tenha recebido do outro, eu olho aquela situação e eu vou amadurecendo. Nem sempre eu consigo perdoar logo, imediatamente, o fato ocorrido. Às vezes a gente leva tempos. Mas existe um outro tipo de perdão que a gente diz que ele é aparente. Ele é restritivo. Eu perdoo, mas eu não quero ver essa pessoa nunca mais na minha vida. Eu perdoo, mas eu quero que Deus castigue essa pessoa. E aí vem um perdão aparente. Um perdão só da boca para fora, só dos lábios. O nosso coração não está conectado com esse processo de perdão de fato. E aí é que está a complicação.
Porque se eu for tão severo com o meu irmão, que ainda está como eu num processo de descoberta, de melhoramento, de aquisição de valores espirituais, como é que os benfeitores e Deus, né, Deus vai ter comigo essa misericórdia? Então, a gente precisa sempre se colocar nessa situação de alguém que precisa também da compreensão do outro para chegar até aqui. Se cada um de nós for avaliar a sua própria vida, em relação ao que passou, ao que viveu, nós temos as duas situações. Nós precisamos, para chegar até aqui, perdoar uma boa parcela de pessoas pessoas que passaram pela nossa vida, mas nós também causamos dor aos outros. Então, nós precisamos tanto perdoar como sermos perdoados. Se nós formos levar ao pé da letra, né, a ferro e fogo, nós já passamos dessa lei, né? Olho por olho, dente por dente. Agora nós estamos vivendo o grande ensinamento do amor. Mas para amar, a gente precisa ir amadurecendo. No capítulo 10, a gente tem uma parte sobre a lei do amor que é muito linda, é sempre muito encantadora, que fala que originalmente nós temos instintos, mais avançado nós temos sensações, mais depurado e mais instruído nós temos sentimentos. Então, esse processo de ir amadurecendo espiritualmente, de ir se esclarecendo, se instruindo, mas colocando os sentimentos junto com essa instrução, porque senão não vale, né, essa instrução, ela tem que ter a parte prática, a parte do sentimento, a gente não consegue avançar. Então, quando a gente se dá conta dessa forma como nós vivemos, a gente vai se libertando de certas amarras. E o importante também é que perdão tem a ver com esquecimento. São a mesma moeda que tem dois lados. Se eu perdoo verdadeiramente, eu vou esquecer. Esquecer no sentido de não ficar alimentando aquela mágoa. Por quê? Cada vez que eu fico lembrando de um processo doloroso que eu vivenciei, vamos dizer que alguém provocou uma dor profunda emocional, aquilo ali vai trazendo à tona todo um desequilíbrio, inclusive orgânico. Não é? Existem pesquisas que nos mostram, a Associação de Médicos, deixa eu ver aqui, a Associação Médico Espírita do Brasil, tem um artigo da doutora Marlene Rossi, que se chama Estresse e Espiritualidade. É um belíssimo artigo. Está dentro de uma perspectiva científica, mas nos traz um ensinamento belíssimo, porque os saberes, né, que nós temos, eles estão convergindo todos para o mesmo ponto. Essa é a nova era que a gente está vivendo, onde a gente vê médicos, onde a gente vê terapeutas, onde a gente vê religiosos, convergindo, né, todas as opiniões ali, tendo diferenças de algumas questões, mas aquilo que une é muito maior e muito mais profundo do que o que separa. Então, quando a gente fica remoendo essa mágoa, isso vai fazendo a gente adoecer. Já existem pesquisas que mostram que muitas das doenças que nós temos, elas têm a ver com essa lembrança amarga, porque cada vez que eu lembro daquela ofensa, daquela mágoa, eu vou colocando substâncias tóxicas no meu organismo, no meu campo vibratório. E aí vai desencadeando muitos processos depressivos. Existem questões de alergias que vêm em função disso. Não é? A pessoa só de lembrar daquela situação que sofreu, foi tão bruta, aquilo foi tão violento emocionalmente, que aquilo faz com que a pessoa se desorganize, física, espiritualmente também. Então é importante que perdoar é inclusive sinal de inteligência da nossa parte, para que a gente se liberte dessa energia que não é boa, dessa energia que muitas vezes nos coloca de uma forma muito densa, tira a nossa alegria de viver,
compromete as nossas relações com as pessoas com quem nós convivemos, seja no local de trabalho, seja na família, seja na casa espírita, na atividade de caridade, de assistência. Então, nós temos que nos colocar dessa forma. E a gente tem que entender que muitos dos processos obsessivos que a gente vive, eles têm origem exatamente na ausência do perdão. Então, eu estou vivendo uma situação de dor profunda, essa situação de dor profunda, eu não consigo, na minha existência corpórea, dissolver essa situação por imaturidade, por falta de entendimento, de esclarecimento, e aí eu fico aprisionada nessa psicosfera. Como a morte não nos liberta dos nossos inimigos, ao contrário, não é? Se eu tenho inimigos, esses inimigos eu vou mantê-los mesmo depois de desencarnados. Então, quanto mais rápido eu me equacionar essas diferenças, quanto mais rápido eu conseguir eliminar essa energia, né, que é tão destrutiva, melhor fica, né, para mim mesmo e para o outro. Porque o que nos une, né, o amor nos une, mas o ódio também nos une. Então é uma questão, só que um nos une, nos impulsionando ao progresso. O ódio, quer dizer, a ausência do amor, vai nos unir de uma forma muito, como se fosse uma teia, né? Existem muitos relatos nas obras espíritas, né? As obras de André Luiz trazem para a gente o detalhamento de como a gente fica num emaranhado de vibração, onde a gente parece um peixe aprisionado numa rede. Tamanha é essa energia. Então, quanto mais rápido a gente for equacionando essas dificuldades, quanto mais rápido a gente for se esclarecendo, e é isso que nós estamos fazendo aqui, né? Nós temos, através das atividades da Casa Espírita, da escola e dos livros, das reflexões, né? Estamos num momento propício a essas reflexões, para que a gente descubra exatamente o que está errado na forma como a gente está vivendo, né? O que nos trouxe até esse momento. Porque aí a gente tem condição de olhar essa situação, enxergar o que precisa ser melhorado e aí seguir adiante. A doutora Marlene Rossi, no artigo que ela tem, eu copiei textualmente, é um trecho bem pequenininho. Ela diz assim: aprendemos também que é preciso humildade para vencer a animalidade inferior. Então, nós somos seres, né, que ainda necessitam muito do esclarecimento e do esforço, não é? Nós precisamos trabalhar em nós mesmos para nós melhorarmos. E às vezes a gente faz um movimento contrário. A gente quer melhorar sendo que o outro é que tem que melhorar, porque às vezes a gente se acha muito perfeito, muito correto, muito pronto, e na verdade isso é um equívoco. Nós somos seres perfectíveis, nós somos seres que é necessário que eu tenha força e energia para caminhar para Deus, e somente através dos ensinamentos do Cristo que eu chego até Deus. Isso significa que do jeito que eu estou, eu não tenho como chegar, porque eu ainda carrego muita toxina espiritual. O meu comportamento ainda necessita de ser lapidado. Eu tenho que me enxergar exatamente como sou, visando o melhoramento. Mas isso é no nosso dia a dia. Isso é na nossa convivência em família. Isso é na nossa convivência conosco mesmo. Então, esse perdão, ele vai sendo exercitado. E quando ele é exercitado, ele tende a se incorporar na nossa prática. Existem situações que nós vivenciamos no nosso passado distante, passado mais recente, em que a gente olha e fala: nossa, aquilo ali foi o máximo do sofrimento que eu pude conviver. Não é? Se a gente olha para hoje, a gente vê que nós caminhamos. Aquilo que nos fez sofrer deixou cicatrizes, sim, mas nos impulsionou até agora.
Então não existe somente um lado da história, da situação, da experiência que nós vivemos. Toda dor, ela traz para a gente uma oportunidade de crescimento. Então, nós temos que parar com o vitimismo, com as incompreensões, com a fragilidade muito exagerada. Essa encarnação é a melhor oportunidade que eu tenho. Né? Eu estou buscando o meu melhoramento. Então eu tenho que compreender que o que acontece tem muito a ver com o meu passado espiritual e uma boa parcela do que eu vivo, das escolhas que eu fiz. Então as escolhas que eu fiz, elas me trouxeram até o momento em que eu estou. Então eu sou responsável por isso. Quando a gente pensa nisso, a gente tende a se fortalecer e ter mais estímulo a esse crescimento, não é? Gandhi nos diz o seguinte: uma vez Gandhi foi entrevistado e perguntaram a ele sobre a questão do perdão. E ele deu como resposta: nada tenho que perdoar a ninguém, porque nunca ninguém me ofendeu. Então isso mostra a grandeza. Quando a gente se ofende demais, significa que existem muitas amarras em nós. Existem muitos melindres. Então, a forma como alguém na minha casa me responde, me magoa, um colega de trabalho me diz um não, isso me ofende. Uma crítica que eu recebo na condição de facilitadora de um curso me ofende. Eu, na condição de professora, quando eu recebo uma crítica do aluno, isso me ofende. Então, significa que quando a gente se ofende demais, nós nos achamos melhor do que nós somos de fato. Porque uma das coisas importantes da vida é a gente aprender a receber as críticas, né? E também aprender a criticar o outro. Porque toda crítica ela é muito válida, desde que ela seja feita amorosamente, não é? Porque aí nós temos oportunidade de crescer. No livro, Kardec nos diz que no Céu e Inferno, né, no capítulo 7, que é Código Penal da Vida Futura, no 29º, Kardec nos grafa o seguinte: a misericórdia de Deus é infinita, sem dúvida, mas não é cega. O culpado que ele perdoa não é exonerado e, enquanto não satisfez a justiça, sofre as consequências das suas faltas. Então, todo o mal que nós produzimos, não é? Toda a desorganização vibratória que pela nossa invigilância, pela nossa fragilidade, pela nossa teimosia, rebeldia, seja lá a motivação, ela precisa ser reparada. Então faz-se necessário que eu, como pessoa que passei do limite, né, uma pessoa que contrariou a lei divina, eu repare o mal que eu produzi. Então temos que ser misericordiosos. E é importante que sejamos corajosos nesse enfrentamento. Ninguém tem receita pronta, não é? Os processos que nos fazem melhorar como pessoas são os mais diversos. Nós temos pessoas que enfrentam grandes dificuldades e que no momento que estão enfrentando vão descobrindo a força que têm. Né? A maioria de nós é assim. Quando a gente vê determinada situação, outra pessoa vivenciando, a gente fala: não, eu não vou dar conta disso. Não é? E quando a dor bate à nossa porta, nós estamos alicerçados pela fé, nós vamos conseguindo superar obstáculo a obstáculo. Ninguém carrega um peso que não dá conta. Então, Deus é muito misericordioso conosco. Nós estamos aqui para avançarmos. Então, faz-se necessário que tenhamos coragem, que tenhamos verdade na maneira como nós olhamos a nós mesmos e aos outros. Nós temos como consequências, né, da falta de perdão todos os tipos de doenças físicas, emocionais, espirituais, os processos obsessivos, seja a obsessão mais simples ou até a subjugação, a possessão, agravamentos de situações que, se uma das partes tivesse tido maturidade espiritual, né, muito sofrimento haveria
né, teria sido evitado. Então é importante que a gente enxergue isso. E os benefícios do perdão, né? Nós vamos ter paz interior, mais serenidade, nós vamos nos libertar de um grilhão que nos aprisiona, e muito mais importante que isso, nós vamos melhorar a nossa conexão com o plano espiritual. Como é que eu quero me conectar com o plano espiritual superior se eu estou aqui chafurdando, né, na energia negativa? Então é uma coisa que a gente tem que ter muita sabedoria e compreensão. Se eu quero me melhorar, é necessário que eu tenha disciplina. E isso se dá no meu dia a dia, isso se dá nas pequenas coisas, né? Eu falei na última live uma coisa, nós não temos condição de fazer grandes gestos, termos grandes atitudes, mas nós estamos num processo. Então, se nós ocuparmos o nosso tempo durante uma semana com boas leituras, boa música, bons pensamentos, a gente vai disciplinando a nossa mente. Nós vamos mantendo um mínimo de vibração. Não é? O desafio das meditações é um desafio grande. Eu sou uma pessoa que tem uma mente muito inquieta, então meditar para mim é uma possibilidade que ainda não se concretizou completamente, né? Mas que eu estou me esforçando para que eu desacelere, para que eu consiga me sentir um ser conectado com o que está ao meu redor, conectado com essa vibração de equilíbrio, porque o desequilíbrio, ele desgasta muito a gente, sob todos os aspectos, né? E não existe nada mais fadigante para a gente que a gente amanhecer um dia e olhar e achar que a vida não tem valor, não tem importância. Então, sejamos corajosos nessa questão. Vamos olhar essa vida e agradecer por ela, né? Vamos buscar a nossa sintonia com o plano superior. Vamos lembrar do nosso mestre irmão Jesus, que nos deixou o Evangelho exatamente como código moral, como consolo, como consolo para as nossas dores e, acima de tudo, esclarecimentos. Nós ainda não temos condição de assimilar todas as diretrizes contidas no Evangelho. Elas ainda são, em alguns momentos abstratas de nós, abstratas demais para nós. Mas, paulatinamente, como alguém que é corajoso, que sabe que diante de si tem uma escada ascensional gigantesca. Não importa o número de degraus que nós temos, o importante é vencermos cada um, paulatinamente, corajosamente. E cada degrau que eu consigo, né, erguer-me diante daquele degrau, eu tenho estímulo para continuar. Então, cada dia para cada um de nós tem um valor imenso, e esse é o propósito. Sejamos espíritos corajosos. E aí tem uma frase de Chico, para a gente encerrar, que diz o seguinte: a paz em nós não resulta de circunstâncias externas, e sim da nossa tranquilidade de consciência do dever cumprido. Então, que o Mestre amigo nos ampare, que nós possamos verdadeiramente nos sentir como seres espirituais. Nós temos grandes possibilidades de melhora, grandes possibilidades de transformação. Então, vamos olhar para dentro de nós mesmos, né, e fazer o que nos cabe. Cada um de nós vai prestar conta daquilo que foi destinado a nós mesmos. Então, que a espiritualidade amiga nos ampare e que sejamos sempre fraternos uns com os outros. Boa noite a todos e até a próxima.